O Zoro foi feito para sempre ser o segundo mais forte do bando, atrás somente do Luffy. Mesmo que alguém mais forte em algum momento entre pro bando, logo logo ele superará e voltará a ser o número 2. Com isso vem a pergunta, qual a distância dele pro Luffy? Em algum momento da história o Zoro já foi mais forte que ele? É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe um questionamento bem interessante. Será que o Zoro já foi mais forte que o Luffy em algum momento da história de One Piece? Ele foi feito para sempre seguir a evolução de poder do Luffy e ser sempre o número 2 do bando. Mas será que em algum momento ele já foi o número 1? Assiste esse vídeo aqui até o final que você vai ter essa resposta. Antes do vídeo começar, já me segue lá no Instagram. Lá eu tô comentando os comentários mais engraçados do vídeo e também coleto perguntas pro Sogeking Responde. Além de que também posso passar notícias dos bastidores aqui do canal. Me siga lá que eu vou deixar o link no card aqui em cima, na descrição desse vídeo e até no comentário fixado, que eu acredito que vocês vão gostar. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O maior desafio desse vídeo foi saber como é que eu iria determinar se o Zoro já foi mais forte que o Luffy em algum momento da história. E por isso eu pensei que poderia utilizar um sistema de pontuação, onde nós teríamos um ponto para feitos, resistência, força, nível de poder dos inimigos que enfrentou e estilos de batalhas entre os dois. E aí com 5 tópicos nós teríamos 5 pontos, quem fizesse 3 primeiro venceria. Mas na maioria desses tópicos o Luffy estaria na vantagem, já que ele sempre enfrenta os inimigos mais fortes e tem mais feitos por ser o protagonista da história. Então eu resolvi ir pelo caminho de comparação em elementos da história e batalhas que os dois já enfrentaram em um mesmo arco, para ver o crescimento dos dois e as diferenças entre eles em cada arco do anime. Então bora lá ver essa comparação. O primeiro ponto importante em saber o quão próximo de força o Zoro está do Luffy, ou se já até superou ele em algum momento da história, é o nível de poder que cada um dos inimigos que eles enfrentaram tem e o quão diferentes eles estão um do outro. De início nós temos que todos os inimigos principais do Luffy no East Blue, o Zoro venceria todos da mesma forma que o Luffy venceu. E eu não estou contando o Zoro atual, mas o Zoro daquela época. Os únicos inimigos que ele não venceriam são o Bug, mas isso está relacionado a ele ser seu predador natural, ou o Smoker, que nem mesmo o Luffy conseguiu vencer por ser uma Logia. Até mesmo o Arlong teria sido vencido se o Zoro estivesse 100%. Ele mesmo sente o potencial do Zoro e queria eliminá-lo ali mesmo. O que isso quer nos dizer é que até aquele ponto da história os dois tinham praticamente o mesmo nível de poder. Outro ponto que indica isso é uma batalha entre os dois lá em Whiskey Peak, onde o Luffy estava querendo arrebentar o Zoro por ter batido em quem deu comida para ele. Uma batalha que foi equilibrada a todo momento, onde não poderíamos dizer quem venceria, até o ponto que a Nami parou os dois. Esse aqui é mais um ponto que indica um equilíbrio entre eles, pelo menos até esse momento da história. As coisas começam a mudar quando eles finalmente enfrentam piratas de verdade, que nesse caso são o Crocodile e o Mr. One. Ambos usuários de Akuma no Mi que casam perfeitamente com os estilos de batalha de Luffy e Zoro. Agora tem como dizer que o Crocodile era muito superior ao Mr. One? A resposta é não. Por mais que o Crocodile pareça muito superior por ser um Shichibukai e ainda por ter uma Logia, se os dois lutassem entre si, não poderíamos determinar um vencedor dessa batalha, visto que só quem pode cortar o Mr. One é quem tem o poder para cortar o aço, além de que mesmo que o Crocodile tentasse retirar a umidade do seu corpo, ele não conseguiria, já que o metal não tem umidade. A gente pode comprovar isso no capítulo 541, onde o Crocodile seca uma porta de madeira, mas não seus adereços de metal, que por sua vez caem no chão. Então uma batalha entre eles dois seria equilibrada, até mesmo porque o Mr. One não conseguiria acertá-lo, a menos que soubesse sua fraqueza. Então se a gente levar isso para Luffy e Zoro, mesmo após vencerem seus respectivos inimigos, eles se mantiveram equilibrados. O próximo inimigo dos dois são o Enel e o Wom.
O Enel a gente nem conta porque ele venceria todo mundo em Skypiea sem exceção se o Luffy não fosse de borracha. Mas o Luffy teria grandes dificuldades para vencer o One, já que sua provação é como se fosse o predador natural dele, por usar metais para cortar e perfurar. No final o Luffy venceria, mas com as mesmas dificuldades, ou até um pouco superiores que as do Zoro, já que ele não teria algo de metal para se proteger e teria que apelar só para se esquivar e tentar uma brecha para atacar. Mais uma vez, podemos considerá-los muito próximos em nível de poder. Tudo isso muda com o Luffy sendo dito o mais forte, mesmo que de maneira indireta pelo Oda, com a introdução do Dory Ki. Esse é o sistema de medida de poder dos membros da CP9, onde o Rob Lucci, inimigo do Luffy, tem 4.000, e o Kaku, inimigo do Zoro, tem só 2.200. Se a gente for reparar, é quase o dobro de força entre esses dois personagens, e Zoro e Luffy tiveram basicamente as mesmas dificuldades para vencê-los, já que foram até seus limites para isso. Eu até poderia dizer que o Zoro se mostrou um pouco superior na sua batalha, já que ele venceu sem levar um dano extremo ou até ficar desacordado após a batalha. Na verdade, ele ainda se manteve em pé e teve força o suficiente para continuar lutando, diferente do Luffy que após a sua batalha nem conseguia se levantar. O que nos diz que se o poder do Zoro fosse medido em Dory Ki, poderia até atingir a casa dos 3.000, mas ainda assim ficaria a mais ou menos 1.000 do Luffy, se a gente considerar que ele é equivalente ou até um pouco superior ao Rob Lucci, já que ele venceu a sua batalha também. O que isso quer nos dizer é que aqui o Luffy deixou o Zoro um pouco mais para trás em questão de nível de poder, sem contar a adição do Gear Second e Third ao seu arsenal, mas não deixando de contar que o Zoro também ganhou o Ashura. O próximo momento a ser considerado é o evento em Thriller Bark, onde nós podemos contar com uma força-tarefa conjunta entre os Mugiwaras para derrotar o Wars, mas com ênfase mais ao Luffy por ter utilizado o Nightmare Luffy e ainda ter força o suficiente para se levantar e conseguir vencer o Moria. Mas não podemos deixar de citar o Zorão, que antes já havia vencido o Ryuma sem muita dificuldade, até mesmo porque a sua força era a força do Brook naquele momento, mas que foi o único a se manter de pé após o Luffy ficar desacordado de cansaço. Ele se levantou para lutar contra o Kuma, que é outro dos Chichibukais, e ainda conseguiu dar um dano nele, além do fato de que sobreviveu a todo o dano e cansaço do Luffy após tomar tudo aquilo para si, depois de já estar quase à beira da morte por toda aquela batalha. Se a gente for levar em consideração que eles tiveram basicamente os mesmos feitos, que nesse caso foi finalizar um Chichibukai nas últimas, e ferir mesmo que superficialmente outro que estava em plenas condições em comparação a quem o feriu, já que o Zoro estava completamente desgastado, nós podemos dizer que, mais uma vez, suas evoluções foram equiparadas, mas como o Luffy tem aquela vantagem aproximada de mais ou menos 1.000 Dory Kis, essa vantagem se mantém se eles evoluíram basicamente na mesma proporção. Mas a coisa realmente muda de figura quando os Mugiwaras são separados, e o Luffy tem que participar de todo o arco de Impel Down e Marineford sozinho. Enquanto isso, Zorão estava sendo impedido de chegar à beira da praia em que ele estava, para que assim ele pudesse zarpar. Nesse momento, os inimigos que o Luffy enfrentou foram absurdamente maiores do que os do Zoro, e por mais que ele não tenha obtido êxito nesses confrontos, só permanecer vivo já conta como uma grande evolução. Se a gente for contar, ele lutou contra as bestas carcereiras de Impel Down, que são zonas despertas, e conseguiu seguir em frente. Lutou contra o Magellan, mas acabou sendo derrotado e quase morto. O mesmo Magellan que venceu todo o bando do Teach com um único hit. Apanhou para os piratas e marinheiros mais fortes do mundo na Guerra de Marineford, como vocês podem conferir no vídeo que vai estar aparecendo no card aqui em cima, onde eu conto sobre toda a sua trajetória para salvar o Ace, e no final ainda conseguiu sair com vida. Então só aqui aquela diferença de 1.000 Dory Kis entre Luffy e Zoro aumentou em muito, mas não tem como mensurar esse aumento. Só que mais uma vez as coisas se equilibram após o treinamento do time skip, como se fosse um novo mundo ou ponto de ignição dos dois, onde o Luffy e o Zoro treinaram com lendas do mundo de One Piece, o Zoro só com o maior espadachim do mundo e o cara que sabe o caminho certo para chegar ao topo, e o Luffy com o Rayleigh, só o braço direito e vice-capitão do Rei dos Piratas,
um pirata lendário que teve participação fundamental na criação dessa nova era. Eu digo que eles se equilibraram mais uma vez porque eles basicamente evoluíram os mesmos aspectos, com pequenas variações nos seus estilos. Além de que esse time skip foi um novo recomeço para todos os Mugiwaras. É como se eles tivessem começado mais uma vez, e eles começaram equilibrados. Mas que a gente pode comprovar isso com os dois próximos inimigos do Luffy, que no caso são o Rody Jones e o Caesar Clown. O Rody Jones, por exemplo, foi derrotado pelo Zoro facilmente, isso em sua forma base e embaixo d'água, e só deu trabalho pro Luffy pelas condições da batalha. Primeiro que ele se entupiu de esteroides para aumentar drasticamente a sua força, e ainda tinha a vantagem de campo, que nesse caso era o mar contra um usuário de Akuma no Mi. Mesmo assim, ele acabou sendo derrotado no final, tendo sido vencido pelo Luffy e pelo Zoro. O Caesar, por exemplo, é aquele típico personagem com poder apelão, mas que não deixa de ser fraco. Eu fiz até 2 vídeos falando sobre esse tipo de personagem, e se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Ele só realmente deu trabalho enquanto seu poder ainda era desconhecido, até mesmo conseguindo vencer o Luffy. Mas a partir do momento que Haki do Armamento pode ser usado e que seus poderes são revelados, ele se torna fraco e apanha facilmente pro Luffy, feito que o Zorão também teria. Se a gente for levar em conta só questão de feitos até aqui, os dois se mantêm equilibrados mais uma vez. Mas a situação muda de novo quando o inimigo da vez é o Doflamingo, que também é outro dos Chichibukais, e que aparentemente não poderia ter sido vencido pelo Luffy se ele tivesse lutado no X1 desde o começo. Até porque precisou da junção entre Law e Luffy para que no final ele pudesse ser derrotado, além de que o Luffy precisou da sua transformação mais forte naquele momento para conseguir vencê-lo. O Zoro, por sua vez, provavelmente não teria obtido o mesmo resultado caso fosse ele lutando ao lado do Law. Até porque quando o Luffy chegou no que eu vou chamar de seu 100%, que foi sua transformação mais forte, ainda assim o Doflamingo conseguiu resistir e pôde usar seu despertar. Como o Luffy só venceu após recuperar o seu Haki, é difícil pensar no Zoro tendo o mesmo feito, já que o despertar é um poder bem apelão que transforma o ambiente no elemento que o usuário controla. Vai ver que se por acaso o Zorão estivesse na mesma situação do Luffy, precisando recuperar o seu Haki, talvez ele não receberia a mesma ajuda que o Luffy recebeu, já que essa é uma das particularidades dele e maior poder dos mares, que é fazer com que todos lutem ao seu lado. Nos arcos posteriores, como Zou e Holy Cake, o Zoro não teve participação, já que ele foi mandado para Wano para se preparar e esperar pela guerra. Mas o Luffy, por outro lado, continuou evoluindo, já que em Holy Cake ele teve que vencer 2 comandantes de Yonkou, isso com 2 novas variações da sua transformação, e ainda aprendeu o Haki da Observação avançado, mostrando mais uma vez sua superioridade em relação ao Zoro. Mas como eu disse lá no começo, o Zoro foi feito para sempre seguir a evolução de poder do Luffy de pertinho, e sempre ser o número 2 do bando. A verdade é que em todo o Novo Mundo, o Zoro não havia lutado com todas as suas forças, e as comparações dele com os inimigos mais fortes do Luffy são só especulações, já que não tem como confirmar com 100% de certeza que aquela suposição está correta. Na verdade, a gente vê que o Luffy sempre se manteve ou vem se mantendo superior ao Zoro, mas com a introdução do arco de Wano e o treinamento que eles tiveram durante o arco, fez com que o Zoro mais uma vez acompanhasse de perto essa evolução do Luffy. O maior exemplo disso é que ele também aprendeu a usar o Ryuo para dominar a Ema, e lutou ao lado do Luffy na batalha contra Kaido e Big Mom. Nesse momento, todos os personagens ali presentes estavam equilibrados ou muito próximos em nível de poder. Ou ao contrário disso, eles não seriam capazes de manter uma batalha acirrada contra os Yonkous, e alguns deles poderiam até ter morrido. Em vários momentos o Luffy foi mais efetivo, em outros foi a vez do Zoro, e se a gente olhar no geral, não tem como dizer que o Luffy era ou é absurdamente mais forte que ele. Agora aquela diferença que começou lá em Enies Lobby com a introdução do Doriki e se manteve até Dressrosa e Holy Cake, diminuiu tanto a ponto deles se equilibrarem mais uma vez. Mas esse equilíbrio se quebra pela primeira vez em direção ao Zoro, mesmo que por um curto período de tempo, quando o ataque mais forte do mundo é lançado nos Supernovas,
e somente o Zoro teve tempo de reação o suficiente para defender. E mesmo que por um segundo, foi tempo suficiente para que o Law pudesse salvar todos, senão era bye bye para os supernovas. O impacto desse golpe foi tamanho que quebrou todos os ossos do corpo do Zoro, mas ele ainda assim continuou de pé. O que um sangue quente não faz, hein? Em um momento onde o Luffy ficou desacordado por um breve momento, que até poderia resultar na sua morte caso ele estivesse lutando sozinho, o Zoro teve que pegar o protagonismo para si e proteger seu capitão. Como eu falei, mesmo com todos os ossos quebrados, ele ainda teve força o suficiente para lançar seu golpe mais forte revelado até o momento na criatura mais forte do mundo. Um ataque que, mesmo não tendo sido forte o suficiente para pelo menos deixar o Kaido de joelhos, ainda assim prolongou sua cicatriz. Dois detalhes aqui são: esse foi o primeiro momento em que o Haki do Rei do Zoro foi mencionado já em um golpe, e foi usado contra o Kaido na sua forma híbrida, que é considerada a forma mais forte das Zoans, e isso se a gente não considerar o despertar. Então, nesse momento, nessa pequena sequência de fatos, onde o Zoro tanca o golpe mais forte do mundo, e ainda tem força o suficiente para fazer uma cicatriz no Kaido, ainda usando o Haki do Rei no seu golpe, algo que o Luffy ainda não conseguiu fazer, nos diz que pelo menos nesse momento, o Zoro conseguiu ultrapassar o nível de poder do Luffy e se tornou mais forte, ou demonstrou ter essa capacidade. Só que tudo volta ao normal mais uma vez a partir do momento em que o Luffy recobra sua consciência e se levanta. A partir desse ponto ele já entendeu a técnica do Kaido e consegue revertir seus golpes com o Haki do Rei, para assim conseguir ser efetivo contra ele e meio que se equiparar à criatura mais forte. Mais tarde o Zoro ainda tem essa mesma evolução de poder, despertando efetivamente o Haki do Rei e podendo usar essa mesma técnica em suas espadas. Mas levando em conta que entre King e Kaido existe um abismo enorme em diferença de nível de poder, o Luffy voltou a ser o mais forte, e eu não vejo, pelo menos por enquanto, outro momento em que o Zoro possa ultrapassá-lo como fez por durante esse meio capítulo nessa Guerra de Wano. Então sim, em algum momento o Zoro foi mais forte que o Luffy e foi agora na Guerra de Wano, mesmo que por meio capítulo. Isso é o mínimo que se deve esperar de quem é o braço direito do futuro Rei dos Piratas e quer se tornar o homem mais forte do mundo. Em algum momento ele deveria se equiparar ao futuro Rei dos Piratas ou poderia até superá-lo, coisa que aconteceu, mas o Luffy voltou à dianteira mais uma vez. Isso até responde à pergunta: o Zoro atual consegue vencer o Luffy? A resposta para isso é não. Até porque no momento em que o Zoro se tornou mais forte, esse momento não durou nem meio capítulo. Depois que o Luffy se levantou, ele já era mais forte, e a gente não consegue ver o Zorão superando ele mais uma vez. Isso, claro, levando em conta tudo que foi dito nesse vídeo aqui, mas em 1x1 não tem como saber o que vai acontecer. Pode ser que o Zoro consiga vencer, até porque ele tem chance, mas, levando em conta só o que foi dito nesse vídeo, ele não teria. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. O Zorão vem acompanhando o Luffy em nível de poder desde o começo da história, mas o Luffy em alguns momentos se tornou muito mais forte que ele, mas o Zorão foi lá e conseguiu compensar. Até que chegou agora, no arco de Wano, ele conseguiu se tornar um pouco mais forte por um curto período de tempo, mas o Luffy se tornou muito mais forte depois. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Lembrem que o comentário de vocês pode se tornar vídeo lá no meu Instagram, onde eu comento os comentários mais engraçados, mais criativos e por aí vai. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado, além de que na tela final também. Além disso, eu tô deixando 2 vídeos aqui em relação ao Zoro, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!